Olá, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora para mais uma aula de biologia? Hoje eu vou falar sobre a origem dos seres vivos, porque tiveram algumas teorias bem surreais, bem interessantes, teorias científicas, ou seja, houve experimentos para comprovar da onde que vinham alguns seres vivos, tá? Então acompanha tudo aí bonitinho, porque a aula de biologia começou. Começou você pegando o seu livro maneiro e abrindo na página 32, ó. Eu destaquei algumas coisas, porque o livro colocou como linha do tempo, então eu acho que fica até bacana pra gente entender, beleza? Então houve o surgimento da Terra, aliás, do universo, depois da Terra, houve uma condição da Terra onde ela havia uma temperatura muito alta e algumas regiões do planeta resfriou muito rápido, houve intensas chuvas onde acumulou uma quantidade bem alta de água, então formando aí as partes com água do nosso planeta. E aí depois de muito tempo surgiram as plantas, surgiram os animais e eles queriam entender como que isso aconteceu, tá? Então, ó, o século foi o 15 e aí vários cientistas queriam descobrir qual é a relação de onde certos animais surgiram. Interessante falar, gente, tá até aqui no livro, eu tô lendo pra vocês, que eles, por exemplo, eles já tinham assistido a reprodução de outros animais, né? Naquela época já tinham vários animais. Então eles já assistiram. O que eles queriam saber era como surgiam, por exemplo, as larvas. Da onde que elas vinham? Da onde que as moscas vinham? Então, algumas perguntinhas sobre isso, tá? E aí, essas perguntas de onde elas vinham, será que era de uma forma espontânea? Do nada, criou o termo geração espontânea, que é quando um ser vivo surge do nada, né? Para eles era vapt-vupt. Mas vamos entender. Nossa linha do tempo começa no século XV e depois a gente vai para 1668, com o médico italiano Francesco Redi. Francesco foi um dos que realizou experimentos para discutir a origem de alguns seres vivos, tá? Então ele queria explicar, por exemplo, a geração espontânea, que era aquilo que surgia do nada. O que que ele fez? Primeiro ele começou querendo discutir de onde vinham as moscas. Então, o que esse Francesco fez? Ele pegou um potinho, colocou várias larvas dentro e fechou. E aí, depois de um tempo, ele observou que todas as larvas formavam um casulo, uma casquinha bem grossinha. E depois de um tempinho, esse casulo se transformava em moscas. Tem até a imagem retratada para vocês, tá? Aí ele agora ficou com a dúvida, tá bom, ok, então as moscas vieram das larvas. E de onde vieram as larvas? Aí ele fez outro experimento, usou 2 potes. Cada pote tinha um pedaço de carne. Um deles ele vedou com um paninho, né, que impossibilitava a entrada de algum bicho grande, e o outro ele deixou aberto. O que ele observou? Que o potinho fechado não apareciam larvas e depois não apareciam moscas. E o potinho aberto já era o contrário, né? Já aparecia larvas e moscas. Então ele comprovou que a carne atraía esses animais, esses vermes, essas larvas, mas ele não soube explicar ainda como que a larva surgia do nada, tá? Ele só entendeu que a carne era uma forma de atrair esses bichinhos, beleza? 1674, Antoine, ele foi importante porque ele aperfeiçoou a técnica da microscopia, então ele criou um microscópio muito melhor, que dava para ver bactérias, vírus e fungos, então ajudava muito nesse processo de investigação, curiosidade, então ele contribuiu muito para o avanço aí da ciência. E ele também adorava observar esses micro-organismos presentes na água da chuva, então ele via muita coisa, gente, pegava uma quantidade e examinava no microscópio. Em 1748 vem o inglês John Needham. O experimento que ele fez foi pegar um recipiente e colocar um caldinho de carne, sabe? E aí ele fechou e aqueceu esse caldo. Depois de um tempo, ele pegou esse caldo, visualizou no microscópio e viu que tinha vários micro-organismos dentro dele, principalmente bactérias. Então ele falou, viu só como que surgiu do nada? Eu sabia, né? E começou a debater isso o tempo todo. E aí, no caso, o pessoal ficou, pode ser, você pode ter razão sobre isso. E aí, o que fizeram? Não concordaram 100%, sempre teve um que discordava, né? E aí, em 1770, um camarada chamado Lázaro discordou totalmente desse experimento aí do Needham. O que ele fez? Ele fez o mesmo experimento que o Needham, só que em vez de só aquecer,
só esquentou um pouquinho, ele colocou sobre fervura por 1 hora. E depois de 1 hora ele abriu o pote e viu que não tinha micro-organismo nenhum. Então ele falou, viu só como o Nídia estava errado? Ele tinha que ferver, ele não tinha que aquecer. Então qual foi a teoria que ele criou? Que o aquecimento deixava os micro-organismos lá bem mais confortáveis, então eles se multiplicavam. A fervura já matava esses animais e impedia que novos micro-organismos aparecessem. Em 1809 veio aí as primeiras teorias sobre a evolução dos seres vivos, que aí contribuição de Lamarck, de Darwin, sobre várias hipóteses de como que surgiam os animais e por que eles mudavam, tá? Lembrando que nesse século aqui já existiam vários animais, plantas e tudo mais, eles só estavam tentando entender como que tudo aconteceu. 1860 veio o cientista Louis Pasteur, esse sim contribuiu muito mais. Vê que ele também, né, pegou o bonde andando, tinha várias evidências, vários registros, aí ele resolveu fazer novos experimentos. Ele pegou, gostou da ideia do caldo nutritivo de carne, tá? Então ele resolveu comprovar a ideia dele. Ele acreditava que, na verdade, os micro-organismos, bactérias, fungos e vírus, eles surgiam porque eles estavam presentes na água, no ar, em objetos. Não é que eles surgiam do nada, eles já estavam ali, a gente que não via. Entendeu? E aí ele só se multiplicava porque ele tinha um caldinho nutritivo ou um pedaço de carne para se alimentar. Então o ser humano dava condições para ele se multiplicar. Ele queria provar isso. Então o que ele fez? Ele também pegou um caldinho de carne. Ele primeiro aqueceu esse caldo até a fervura, então esquentou bonitinho até 100 graus e depois ele resfriou. Ele pegou 2 potinhos, tá? O primeiro potinho ele fechou e o segundo deixou aberto, na verdade, depois do resfriamento. Repara que o pote fechado, ele tem essa curvatura, ó. O aberto, ele viu que aparecia seres vivos ali, porque estavam abertos, depois da fervura, do resfriamento, apareceu. Estava aberto. No fechado, ele reparou que mesmo depois de resfriar, não apareceu nada. Aí ele anotou tudo, gente. Aquilo ali dava embasamento para ele. Então ele fez o quê? Pegou e quebrou o potinho, ó. Ele rompeu a curvatura que deixava esse pote fechado. E deixou lá. Então ele já tinha registrado que o fechado não aparecia. Então o que ele fez para comprovar 100%? Quebrou a alcinha do fechado. E aí estava aberto agora. E aí apareceram novos micro-organismos. Então ele conseguiu comprovar que não é que vinha do nada. O ar carregava esses micro-organismos e fazia ele pousar no recipiente que tivesse aberto. Naquele que tivesse fechado, isso não aconteceria, tá? Depois de muito tempo, a biologia acabou criando 2 termos, abiogênese e biogênese, que significa o quê? O surgimento de vida. Então, vale o destaque aqui embaixo que o termo abiogênese significa o surgimento de seres vivos a partir de uma matéria bruta, ou seja, a partir de uma pedra, a partir de água, a partir de um objeto, podia acontecer o surgimento de um ser vivo. O termo, então, o A na frente significa negação, tá? Significa que é uma coisa, o ser vivo vai surgir de algo que não é vivo. O termo biogênese já é o oposto, é o surgimento de seres vivos a partir de um outro ser vivo, tá? Então, por exemplo, a bactéria está viva, por isso que vai surgir outras bactérias. O vírus está vivo, vai surgir outros. Os fungos, animais, plantas, ok. Ah, mas pode acontecer da bactéria estar presente, sei lá, em cima de uma rocha, de um objeto, e ela ter uma condição favorável de temperatura, por exemplo, e ela conseguir se reproduzir a partir dali. São termos que eles criaram para explicar esses surgimentos, beleza? Bom, eu vou continuar na nossa aula sobre como surgiu o primeiro ser vivo na Terra. Eu aguardo todos vocês na aula do Zoom e peço também que vocês comentem aí com seu nome, se atentem à quantidade de faltas, tá? 4 faltas nos vídeos das pós-aulas. Você vai ter que fazer um relatório para compensação de faltas, ok? Mas eu explico melhor também na nossa aula. Um super beijo e até mais!